tão importante. Depois talvez você irá me ligar, ou quem sabe mandar uma mensagem da agradecimento que você vai descobrir nessa noite. Eu não vim trazer uma palavra para você, pelo simples fato de que você já tem a palavra. A palavra foi dada pelo Senhor a você. Você já tem a palavra. Se eu não viesse aqui nessa noite, por alguma razão, eu não pudesse chegar aqui, eu quero que você continue com a mão sobre a palavra. Continue com a mão sobre a palavra. Se por alguma razão eu não conseguisse chegar aqui, se por algum motivo eu fosse impedido de estar com você aqui nessa noite, nessa hora falando com você, ainda assim você teria a palavra. Ela é sua. O Senhor te deu a palavra. A palavra já foi liberada a você. Você já tem a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que encoraja, a palavra que santifica, a palavra que salva. Você já tem a palavra. Talvez o que você necessite nessa noite, e eu me arrisco a te ajudar, é receber a revelação dessa palavra. A Bíblia diz que sem revelação o povo morre. E por que é importante você entender isso? Porque você já tem a palavra. E muitas vezes você perece na adversidade, porque mesmo tendo a palavra, você não recebeu a revelação dela. Você tem a palavra, ela é sua, você guarda a palavra para você, você leva a palavra para casa, você traz a palavra para a igreja, você abre a palavra de manhã para ler, você abre a palavra de noite, você medita nela dia e noite, como diz o Salmo 1, mas muitas vezes ela não faz sentido para você, porque mesmo tendo a palavra, você ainda não recebeu a revelação dela. Tendo a palavra, muitas vezes ela continua sendo oculta a nós. Tendo a palavra, ela continua não fazendo sentido para nós. E por isso que a nossa vida não é mudada. A Bíblia não diz que sem a palavra o povo vai crescer, é sem a revelação dessa palavra. Eu quero que nessa noite você, com a mão sobre a Bíblia, e é a palavra, eu não trouxe a palavra, eu não sou a palavra. Você tem a palavra de Deus é a verdade que você precisa. A palavra de Deus é a verdade que você precisa. A palavra de Deus é que te fortalecerá no momento da adversidade. A palavra de Deus é que te capacitará a enfrentar o dia mal. Então você já tem essa palavra. O que você precisa nessa noite é abrir o seu coração para receber a revelação dessa palavra. Para que essa revelação abra o seu entendimento. Para que essa revelação abra os seus olhos espirituais. E então você passe não apenas a ter a palavra, mas você a partir de hoje possa passar a caminhar segundo a revelação desta palavra que você receberá. Pai, em nome de Jesus, obrigado porque tu já nos presta a tua palavra. Obrigado porque nós já temos a tua palavra e nós já temos sido alimentados por ela dia e noite. Obrigado, Senhor, pelo presente precioso que nós ganhamos, que é a tua palavra implantada em nosso coração. Muito obrigado, Senhor. Nessa noite nós pedimos que o teu doce, amado, glorioso e poderoso Espírito traga até nós a revelação dessa palavra. Que os nossos olhos espirituais se abram, que o nosso entendimento se abra nessa noite. E que assim, ó Deus, ao recebermos a revelação desta palavra, nós possamos de fato caminhar debaixo dessa revelação. E assim possamos enfrentar as adversidades, enfrentar o dia mau, enfrentar as aflições desta vida, certos convictos de que o Senhor já nos deu a vitória. Pai, nessa noite, em nome de Jesus, remova deste lugar todo e qualquer impedimento à revelação da tua palavra, toda e qualquer situação que impeça os nossos ouvidos de receber a revelação desta palavra, qualquer situação que impeça a nossa mente e o nosso coração de receber a revelação desta palavra, remova desta casa nessa noite tudo aquilo que sirva como empecilho, e que a tua palavra nessa noite seja revelada em cada coração, para que assim caminhemos de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, para que através da nossa caminhada próspera sobre a terra, o teu nome seja glorificado. Obrigado, Jesus, e nós consagramos esse tempo ao Senhor, dedicamos esse momento a Ti para a honra e glória exclusiva do Teu nome. Oramos crendo fielmente que o Senhor já nos deu a vitória, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, a palavra que você tem e que está escrita em 1 Samuel capítulo 30 diz o seguinte: chegando Davi e os seus homens
terceiro dia, depois de uma caminhada de 3 dias chegando a Ziclague, os amalequitas já tinham dado com ímpeto sobre o sul daquela cidade e tinham ferido a cidade e a tinham queimado com fogo. Também tinham levado cativas as mulheres e todos os que lá se achavam, tanto grandes quanto pequenos. A ninguém mataram, mas levaram todos consigo e seguiram o seu caminho. Versículo 3. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, encontraram-na queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas foram todos levados cativos. Então, versículo 4, então Davi e o povo que se achava com ele levantaram a sua voz e choraram até que não houvesse mais neles forças para chorar. Para por aqui por enquanto. Eu quero traçar um panorama dessa situação. Eu quero levar você, eu quero que você aceite ir comigo até essa cidade. Eu quero que você aceite o desafio de tentarmos visualizar exatamente o cenário que Davi encontrou. A primeira coisa que eu quero meditar com você aqui nessa noite: Davi era um guerreiro. Diga, Davi era um guerreiro. Davi era forte. Davi era cheio de unção. Chamado pelo Senhor. Para vencer. Para conquistar. Mas isso não impediu Davi de receber as notícias. Grandes guerreiros, grandes valentes de Deus, muitas vezes são surpreendidos por más notícias. Acontece que muitas vezes as coisas de fato saem do nosso controle. Por que é importante você entender isso? Porque muitas vezes Satanás, o inimigo das nossas almas, aquele que quer nos enfraquecer, aquele que luta o tempo todo para nos destruir, aquele que luta o tempo todo para nos abater, para nos desanimar, para nos fazer fraquejar, para nos fazer fracassar, para nos fazer sentir derrotado, é exatamente isso que ele nos faz. Quando você recebe uma notícia, quando você percebe que em algumas situações as coisas não saíram como você imaginava, Satanás é um crente de quinta categoria. Quando não chega, quando a vitória é alcançada, não chega no momento que você achou que chegaria, Satanás começa a tentar incutir na sua mente que você não vale nada, que você não presta, que você não tem fé, que a sua oração não está tendo valor nenhum, que o tempo que você está dedicando ao Senhor é tudo à toa, que você está vindo à igreja, isso tudo é à toa, que esse negócio de servir ao Senhor não tem valor nenhum. Olha aí agora, você lutou, você orou, você fez a campanha, você foi à igreja, você entregou o seu dízimo, e olha a situação aí agora. Imaginar que quando Davi chega naquela cidade, o cenário que ele viu foi um cenário de destruição, foi um cenário de derrota, foi um cenário de fracasso. E Davi já havia sido chamado pelo Senhor para ser um grande vencedor. Davi já havia recebido a unção de conquista. Ele já havia sido escolhido por Deus para ser rei sobre Israel. Ele já havia sido eleito pelo Senhor. Ele já tinha recebido a marca da promessa. O selo da vitória já estava sobre ele. A garantia de conquista já estava sobre ele. E quando ele chega na cidade de Ziclague, ele percebe a destruição. E muitas vezes, quando nós nos deparamos com situações como essa, nós começamos a duvidar das promessas do Senhor. Nós começamos a colocar a nossa fé em xeque-mate. Nós começamos como diz no popular, a tremer na base. Aquela fé, aquela crença, aquela confiança que outrora nós estávamos nutrindo diante de uma situação, diante de uma adversidade, diante de um cenário de destruição, as coisas logo mudam de rumo. É muito comum nós encontrarmos na igreja pessoas que têm fé enquanto as coisas vão bem. Pessoas que são extremamente espirituais, pessoas que são extremamente fiéis ao Senhor enquanto as notícias estão positivas. Mas quando se deparam com uma situação negativa, quando se deparam com um cenário
o selo da promessa, a marca do Espírito Santo, o fato de você ser cheio da presença do Senhor, o fato de você ser um crente autêntico do Senhor, não te impede de receber mais notícias. Elas vêm, elas chegam. E a grande questão não é se as más notícias vêm ou não vêm. Em algum momento elas virão. E é muito importante você assumir essa realidade. É muito importante nós, crentes em Cristo Jesus, nós que estamos buscando uma vida de santificação, uma vida de entrega, uma vida de vitórias, nos fortalecer no Senhor. É importante que a gente entenda essa verdade. Em algum momento, as más notícias vão chegar. Como chegou na vida de Davi. Ele estava conquistando território, ele estava ganhando todas as cidades, ele estava colocando o seu selo, a sua marca em vários territórios. Essa cidade já havia sido conquistada, Ziclague já havia sido conquistada, já era uma guerra ganha, aquela cidade já era uma batalha ganha. Davi já havia passado por ali, já havia destruído os inimigos que habitavam ali, já havia colocado a sua família para morar ali, já havia colocado o seu selo sobre aquela cidade, e ele teve que se ausentar. Ele precisou se ausentar. Se você puder depois ler um pouco a história mais completa, você vai entender melhor o que nós estamos dizendo. Ele precisou se ausentar, e quando ele se ausenta do lugar onde ele havia conquistado, os seus inimigos se aproveitam para se apoderar dela. Eu costumo dizer para os meus discípulos que conquistar algo não é tão difícil. Manter a conquista que é difícil. Conquistar uma bênção, conquistar uma vitória, conquistar um bom lugar, um bom posto no mercado de trabalho, conquistar um curso com uma faculdade, conquistar um bom relacionamento, um bom casamento, conquistar uma igreja, conquistar vidas, conquistar pessoas, conquistar um bairro para Jesus, conquistar uma região para Jesus. Isso não é o grande desafio. O nosso grande desafio é aprender a manter as nossas conquistas. Davi já havia conquistado aquela cidade e ele se ausentou dela. E quando ele voltou para um lugar onde ele já havia conquistado, os seus inimigos tinham se apoderado daquela cidade e tinham feito uma destruição total. A história que nós lemos, o texto que nós lemos diz que eles queimaram a cidade a fogo, não deixaram nada inteiro, e além disso pegaram todos os cantos daquela cidade, inclusive toda a família de Davi, e levaram essas pessoas cativas. Então, quando Davi chega, ele encontra um cenário de destruição, de desolação, de morte, de perda, fracasso, derrota. Esse é o cenário que Davi se prepara quando ele volta para aquela cidade. Eu não sei qual é o cenário que você tem encontrado quando você chega na sua casa. Eu não sei qual é o cenário que você encontra quando você chega lá no seu ambiente de trabalho. Eu não sei qual é o cenário que você visualiza quando você pensa no seu casamento. Eu não sei qual é o cenário que você visualiza quando você pensa nas suas finanças. Mas é possível que nos dias atuais que nós vivemos, dias difíceis, dias de guerra, dias de tribulação, dias em que os inimigos da nossa alma estão totalmente apostos para tentar roubar de nós aquilo que nós já conquistamos, é muito possível que quando você pensa nas suas finanças, quando você pensa no seu casamento, quando você pensa na sua família, quando você pensa nos seus sonhos, nos seus planos, talvez quando você pensa no seu ministério, quem sabe quando você pensa na sua vida espiritual, é exatamente esse cenário que você encontra. Um cenário de morte, um cenário de destruição, um cenário de desolação, de derrota, fracasso e dor. Mas eu vou além. Talvez aqui nessa noite existam pessoas que já venceram essas áreas, já conquistaram, já colocaram o seu carimbo, já marcaram esse território como sendo um território conquistado. Mas de repente, no momento de ausência, no momento de descuido, uma necessidade talvez que você teve de se ausentar, quando você olhou de volta para aquilo que você já havia conquistado, o inimigo te tomava. É um casamento que andava bem e de repente foi de mal a pior. É uma família que as coisas estavam se resolvendo, as coisas estavam se ajustando.
Como diz o popular, as peças do quebra-cabeça estavam se ajustando, estava tudo legal, estava tudo bacana, de repente você descansou, você relaxou um pouco, você achou que já estava tudo resolvido, você foi dar um passeiozinho, você foi dar de repente uma aliviada na sua mente, você de repente foi aliviar o estresse, de repente fazendo outras coisas, e quando você volta para avaliar aquilo que você já havia conquistar, as coisas se perderam. Eu achei muito interessante uma reportagem que eu li há algum tempo atrás, logo após o final da Guerra do Golfo, em que os Estados Unidos esteve ali naquele país chamado Kuwait, em guerra contra o Iraque, e depois daquela guerra eu li uma reportagem que chamou muito a minha atenção. A reportagem dizia que morreram mais soldados ao final da guerra, voltando para os Estados Unidos, do que durante a guerra do Kuwait. E a explicação era simples. A explicação, vocês lembrarem da história, quem acompanhou a história na época, foi uma guerra, praticamente uma guerra ganha. Quase não houve derramamento de sangue. Os Estados Unidos simplesmente colocaram suas tropas em posições estratégicas. O Iraque ficou encurralado, não teve muito o que fazer. Ficou apenas aquela guerra diplomática para ver se avançava ou se recuava. E quando se deu a mensagem final de que tudo estava resolvido, então os generais do exército americano chamam os seus soldados e dizem: olha, vocês estão liberados, podem voltar para casa. E a explicação dos cientistas e entendidos de assunto é que aqueles soldados, eles voltaram para casa, se esqueceram que pelos caminhos por onde eles passaram, eles deixaram minas enterradas no chão. E ao retornar para suas bases, os navios de guerra que ficavam ancorados no Golfo Pérsico, eles, de forma equivocada, passavam sem se preocupar pelos caminhos que eles já tinham passado antes. E muitos daqueles soldados acabavam acionando, detonando as minas terrestres que eles mesmos deixaram na terra. O que eu quero dizer com isso? O que aquela reportagem me chamou a atenção? Muitas vezes nós conquistamos alguns postos, conquistamos alguns lugares, conquistamos algumas posições nessa vida, conquistamos algumas realidades, até mesmo espiritualmente falando, e nós relaxamos. No retorno para casa, a gente relaxa, a gente descansa, a gente acha que está tudo bem, que não precisa mais orar, que não precisa mais jejuar, que não precisa mais de disciplina espiritual, que não precisa mais se consagrar. Afinal de contas, a coisa já está resolvida, já tem o meu carinho, já tem a minha garantia, já é meu mesmo. O que nós encontramos aqui é Davi volta para aquela cidade que já era dele, e ele encontra um cenário de destruição, de desolação, de derrota, de fracasso, de morte e de dor. Talvez seja exatamente essa realidade que você esteja enfrentando. Uma área da sua vida que você já tinha como ganho, uma vitória que você já estava cantando ela para os quatro cantos. De repente agora, quando você olha para a realidade, as coisas estão indo de mal a pior novamente. Mas eu quero que você acompanhe comigo o desenrolar dessa história. Versículo número 4. Então Davi e o povo que se achava com ele levantaram a sua voz e choraram até que não houve mais neles força para chorar. Nós encontramos aqui um exército de soldados, guerreiros, valentes, homens de guerra, preparados para enfrentar o pior inimigo, chorando igual criança. Por que eles choraram? Eles choraram por dois motivos. Primeiro, porque perceberam que uma grande conquista estava se perdendo. E segundo, há uma grande probabilidade daqueles homens reconhecerem que eles não deveriam ter deixado seus postos de guerra. A Bíblia diz que Davi e todos os seus soldados deixaram aquela cidade, e deixaram aquela cidade aos cuidados das mulheres, dos velhos, das crianças. Quando o exército voltou, a cidade havia sido sitiada. Nós podemos tranquilamente compreender que houve falta de vigilância, houve
Senhor, seja um verdadeiro sentinela, seja um verdadeiro altar. Muitas vezes nós temos encontrado pessoas que oram, que clamam, que choram, que buscam diante de Deus um amadurecimento espiritual. Ah, Senhor, eu queria tanto receber tal dom espiritual. Eu vejo fulano e eu acho tão maravilhoso como o Senhor usa aquele irmão. Eu gostaria tanto de receber. E esse irmão chora, esse irmão clama, esse irmão busca, até que ele recebe. Quando ele recebe, ele para de chorar, ele para de amar, ele para de buscar. Ah, Senhor, eu queria tanto me casar. A vida sozinha está tão ruim, está tão complicado. Eu preciso tanto de uma companheira, eu preciso tanto de uma mulher que me ajude a crescer nessa vida, a ser uma bênção, a ter uma família. Aí o Senhor responde às nossas orações, a gente conquista a bênção e para de cuidar da bênção. Ah, Senhor, toca no coração do pastor, porque eu queria tanto um ministério lá na igreja, eu queria tanto que o pastor pudesse me dar uma oportunidade. Aí Deus toca no coração do pastor, e o Senhor, o pastor vai lá e dá uma oportunidade, e a gente não cuida bem da oportunidade. Eu estou apenas citando algumas situações que podem muito bem ser comparadas ao cenário que nós encontramos aqui. Aqueles homens haviam lutado de forma sangrenta para conquistar aquela cidade. Depois de conquistarem, saíram dela e quando voltaram, ela havia sido sitiada. Olha para o teu irmão, diga para ele: não tire o olho da tua bênção. Não tire o olho da tua bênção. Não tire o olho da tua bênção. Sabe por que você não pode tirar o olho da tua bênção, irmão? Porque Satanás está de olho nela. O diabo está louco para arrancar a tua bênção. O diabo está louco para tirar das suas mãos aquilo que o Senhor te deu, aquilo que você conquistou, aquilo que você se esforçou, aquilo que você trabalhou, aquilo que o Senhor sabia, aquilo que foi colocado em suas mãos, aquela oportunidade que foi dada para você, essa pessoa que você colocou ao teu lado. O diabo está louco para arrancar de você a alegria da tua família, a paz do teu lar, a harmonia do teu casamento. O diabo está louco para arrancar isso de você. O diabo está louco para arrancar a tua prosperidade material, a alegria da igreja, a tua satisfação em servir ao Senhor. Então, se você tirar o olho da tua bênção, você precisa entender que tem alguém que não tirou dela. Davi se ausentou daquela cidade junto com todo o seu exército. Foi o suficiente para os inimigos entrarem nela e a destruir. Deus tem colocado vocês num lugar abençoado. Deus tem colocado vocês num ministério abençoado. Isso aqui é uma bênção do Senhor. Essa igreja é uma bênção do Senhor. Esse ministério é uma bênção do Senhor. Então diga para o teu irmão: fica de olho, meu irmão. Fica de olho. Não tira o olho dessa igreja. Não tira o olho desse ministério. Me ajude a cuidar dele. Me ajude a cuidar das bênçãos que Deus tem nos dado. Não tira os olhos daquilo que Deus tem nos dado. Não tire os olhos daquilo que o Senhor tem colocado em tuas mãos. Não seja tolo, não seja inconsequente. Não ache que quando você pode dar uma passeadinha por aí, quando você voltar, as coisas vão estar do mesmo jeito. Não estarão. Os filisteus podem ter chegado enquanto você estava ausente e destruir tudo aquilo que com tanto esforço você conquistou. Aqueles homens não choraram somente porque a cidade estava destruída. Eles choraram também porque reconheceram que tinha parte da responsabilidade. Nós precisamos admitir as nossas falhas. Em Tiago capítulo 5, versículo 16, o apóstolo nos dá um ensino tremendo para sermos restaurados. Em Tiago capítulo 5, versículo 16 está escrito assim: orem uns pelos outros, confessem as vossas falhas uns aos outros, admitam os vossos erros. Olhem o que você está fazendo de errado, confessem isso para alguém. Ore por esse alguém, permita que alguém ministre sobre a tua vida, e então vocês serão curados. Existem pessoas que estão prestes a receber uma grande vitória do Senhor, mas eles ainda não passaram pela fase de reconhecimento. Pessoas que precisam admitir as suas falhas, pessoas que precisam admitir as suas fraquezas, pessoas que precisam admitir aonde estão errando, para então o Senhor nos abençoar. Nós vamos aprender essa lição, a lição de humildade, a lição de um coração quebrantado, que é um coração pronto para ser abençoado pelo
ao Senhor. Então aqueles homens começaram a chorar. E eles choraram tanto que perderam as forças de tanto que eles choraram. Olha o versículo número 6. Davi muito se angustiou, porque um povo já falava em apedrejá-lo. Então, o que está acontecendo aqui agora? O que está acontecendo é, aquele povo, aqueles soldados, chegaram diante da cidade e ela estava destruída. Eles chegaram diante da cidade e os inimigos haviam queimado tudo. As mulheres haviam sido levadas embora. E agora o que está acontecendo é, aqueles soldados estão procurando um culpado. Eles estão agora tentando lançar sobre Davi toda a responsabilidade do mal que tinha acontecido. Existem muitas situações na tua vida, meu irmão, que você está gastando tempo procurando quem é o culpado, tentando apedrejar. Essa semana nós ouvimos uma história muito dolorosa, muito traumática, de uma senhora que foi espancada até a morte no estado de São Paulo, simplesmente porque, diante de uma situação terrível que estava acontecendo, aquela comunidade começou a procurar culpados, ao invés de assumir as suas responsabilidades. A sociedade que nós vivemos, ao invés de assumir as suas responsabilidades, está procurando os culpados pelo caos que nós vivemos. Então aquela comunidade, ao se deparar com aquela situação terrível, começou a procurar um culpado e encontrar uma mulher que na verdade não tinha nada a ver com a situação. E acabou sendo morta de forma cruel. E o que está acontecendo aqui é, diante daquela desolação, diante daquela destruição, diante de toda aquela mortandade, diante de toda aquela situação terrível a qual aqueles homens encontraram na cidade, eles começam a procurar um culpado. Ao invés de admitirem suas responsabilidades, ao invés de buscarem se consertar diante do Senhor, ao invés de buscarem uma estratégia para resolver o problema, ao invés de buscarem uma solução para a situação, eles começam a procurar um culpado. Então, para livrar suas peles, eles começam a apontar Davi como o culpado do problema. A má notícia para você é, procurar um culpado nunca vai resolver o seu problema. Você vai gastar tempo, vai gastar energia emocional, vai colecionar inimigos, vai arrumar doença para o teu corpo físico e o problema não será resolvido. Aqueles homens, ao invés de unirem forças para encontrar uma solução, eles foram se enfraquecendo cada vez mais. Diga comigo, aqueles homens, ao invés eles foram enfraquecendo cada dia mais. Primeiro, chorar. E chorar é bom, mas não resolve o problema. Tem uma hora que você tem que parar e tomar uma atitude. Só lamentar, só chorar, só reclamar, não resolve o problema. Aqueles homens choraram tudo até acabar as forças. Por que não usaram as forças para buscar uma solução? Por que ao invés de murmurar, por que ao invés de reclamar, por que ao invés de blasfemar, por que ao invés de, muitas vezes, até mesmo criar inimigos, ficar com raiva das pessoas, guardar sentimentos em nosso coração, por que nós não gastamos ou não usamos essa mesma força que nós temos para procurar uma solução? Aqueles homens, primeiro, não encontraram uma saída porque não estavam procurando uma saída. Eles não encontraram uma solução porque não procuraram uma solução. Eles encontraram um culpado porque tudo que eles queriam era encontrar um culpado. Eles encontraram Davi e agora queriam apedrejar. A alma do povo, continue lendo comigo, versículo 6. A alma do povo estava cheia de amargura. Observe que essas pessoas, elas não tinham condições nenhuma de superar uma má notícia. Elas não tinham condições nenhuma de vencer essa guerra. Elas não tinham condições nenhuma de sair vitoriosos diante dessa situação. Primeiro, porque não tinham iniciativa. Ficaram chorando e só chorando. Segundo, ao invés de buscar uma saída, estavam procurando um culpado. E terceiro, deixaram que o sentimento nocivo chamado amargura dominasse seus corações. Ninguém com o coração cheio de amargura consegue superar uma adversidade. Ninguém com o coração cheio de rancor consegue
Aquelas pessoas simplesmente não tinham verdadeiramente condições de enfrentar aquela situação. Eles foram pegos em seus pontos fracos. Eles se depararam com as suas maiores dificuldades. Os filisteus não eram os verdadeiros inimigos daqueles soldados. Os filisteus não eram os verdadeiros inimigos daquele povo. Os verdadeiros inimigos daquele povo eram os sentimentos nocivos que eles guardavam em seus corações. Muitas vezes você está tentando vencer um inimigo que você julga ser externo, mas esse inimigo está bem dentro de você. A nossa maior luta, muitas vezes é contra a nossa própria alma, contra os sentimentos, contra os ressentimentos, contra as mágoas, contra as feridas que vão se acumulando dentro de nós e vão nos impedindo de encontrar uma saída quando as coisas parecem estar perdidas. O problema é que é exatamente nesta hora que nós precisamos de equilíbrio emocional. É quando as situações ficam complicadas, é quando as notícias ruins começam a chegar. Nesse momento, nós precisamos de equilíbrio emocional. Nós precisamos de uma estrutura firme onde vamos nos apoiar. Eu quero que você continue olhando comigo, versículo 6. Mas quanto a Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. O que Davi fez? Se fortaleceu. O que Davi fez? Se fortaleceu. Fortaleceu. Em quem? No Senhor seu Deus. O que Davi fez? Se fortaleceu. Em quem? No Senhor seu Deus. Estava em casa. E qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência. Estava um verdadeiro caos. As pessoas estavam perdidas, as pessoas estavam totalmente desequilibradas. Qualquer pessoa com quem Davi fosse conversar, a Bíblia diz que o coração estava cheio de amargura. Muitas vezes em nossos dias, nós estamos tão angustiados, nós estamos tão desesperados, nós estamos cheios de problemas, e aí nós vamos procurar alguém para nos aconselhar, e nós saímos de lá pior do que nós chegamos. Nós buscamos alguém que possa muitas vezes nos fortalecer, nos dar uma palavra de ânimo, e então muitas vezes o que nós recebemos é uma palavra de derrota. Certa vez fui compartilhar com alguém sobre um problema de saúde que eu estava enfrentando, na esperança de receber algo que pudesse me elevar a estima, me dar uma certa confiança de que eu poderia continuar a minha caminhada. E depois de ter falado o que eu estava sentindo, depois de ter falado tudo que eu estava passando, aquela pessoa fez uma cara assim: pastor, melhor só cuidar, que a última pessoa que eu vi assim não durou muito tempo. Não estou dizendo que você tem que fugir da realidade. Não estou dizendo que você tem que fingir que nada está acontecendo. Mas a verdade é que nós temos que procurar manter o nosso coração sarado, o nosso coração curado, o nosso coração liberto, para que quando alguém estiver atravessando uma adversidade, nós sejamos um instrumento de edificação na vida dessa pessoa. Nós precisamos estar com a nossa alma sarada, com o nosso coração liberto, para que o meu irmão esteja fraquejando, eu possa ter a capacidade de estender o braço para levantá-lo. Mas se meu coração estiver amargurado, se meu coração estiver ressentido, se eu estiver cheio de medo, se eu estiver cheio de pavor, eu não terei nada para oferecer àquele que está mais fraco do que eu. Davi simplesmente não tinha ninguém que ele podia procurar, porque todos estavam desequilibrados. Quem não estava amargurado estava irado com ele. Quem não estava irado com ele estava todo complicado, porque não sabia o que fazer, já tinha tomado remédio, já tinha se desesperado, já tinha se endividado todo. Então qualquer pessoa que Davi fosse procurar naquela cidade estaria pior do que ele. É por isso que a Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. No Senhor. Ele, nos primeiros dias em que de fato passou até mesmo nas igrejas, está difícil encontrarmos um braço forte para nos ajudar na hora da adversidade. Nós vivemos dias tão complicados, e se eu contar a história do carroceiro, a minha história do carroceiro, é capaz de um jumentinho começar a chorar. E às vezes nossos irmãos do nosso lado estão passando as mesmas lutas. As mesmas pessoas com quem nós podíamos contar estão atravessando situações até mais complicadas do que
isso que Davi apela ao Senhor, porque ele percebe que não há ninguém ao seu redor em quem ele pudesse confiar. Eu oro em nome de Jesus que essa não seja a realidade dessa igreja. Eu oro para que quando você, na Igreja Batista América, precisar de um braço forte para te socorrer, você tenha o seu irmão sempre pronto para te ajudar. Você tem o seu irmão sempre disponível para caminhar com você no tempo de adversidade, no tempo de luta, nos momentos de aflição. Mas eu quero dizer algo para você. Querido, ainda que isso não aconteça, ainda que você não encontre ninguém para te ajudar, ainda que você não encontre ninguém para te socorrer, ainda que você não encontre em ninguém uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo, eu quero dizer em nome de Jesus, se você deixar o Senhor, se você colocar a sua vida diante do altar de Deus, se você colocar a sua face diante da face do Senhor, não há momento difícil, não há tribulação desta vida, não há problema desta vida que afete o Senhor. Deus nunca estará magoado, Deus nunca estará ressentido, Deus nunca estará ofendido com você ou com ninguém. Por isso, a qualquer momento, a qualquer dia, em qualquer circunstância em que você busque a face do Senhor, Ele sempre estará pronto para te socorrer, Ele sempre estará à disposição para te ajudar. Quando o teu irmão não tiver forças para te ajudar, quando o teu colega de ministério não tiver uma palavra para te ajudar, quando o teu pastor não estiver em condições de te atender, quando o teu parente, quando o teu marido, quando a tua esposa, quando o teu pai, quando o teu filho não estiver em condições de te socorrer, fortaleça-se no Senhor, fortaleça-se no Senhor, apegue-se no Senhor, corra para a presença dEle, corra para os braços dEle, Ele certamente te fortalecerá. Davi não tinha ninguém para procurar, todo mundo estava desequilibrado, a sociedade, a cidade estava em verdadeiro caos. As pessoas estavam totalmente descontroladas. Não tinha ninguém em sanidade para ajudar Davi. E ele percebe isso. Mas ao invés de se entregar, ao invés de se subjugar, ao invés de começar a se achar o coitadinho, ao invés de começar também a procurar culpados, Davi faz a coisa certa. Ele se fortalece no Senhor. Agora, como que Davi se fortaleceu no Senhor? Eu quero que você acompanhe para a gente encerrar essa ministração. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Ahimelec: trazei-me aqui a escola sacerdotal. Então Abiatar trouxe a escola sacerdotal a Davi, e ele consultou Davi ao Senhor. Perceberei essa prova? Como que Davi se fortaleceu? Qual foi a estratégia que Davi usou para se fortalecer? Nos nossos dias, seria a estratégia da oração. O que Davi fez aqui foi ir consultar o Senhor, ir conversar com Deus. Davi foi abrir o seu coração para o Senhor, falar da adversidade, falar do problema que ele estava enfrentando. Como é necessário que nós aprendamos a necessidade de termos uma linha de comunicação aberta com Deus a todo instante. Como é importante nós compreendermos que a oração continua sendo a maior arma do crente contra as adversidades desta vida. A oração continua sendo a maior estratégia de Deus para nos ensinar a enfrentar as lutas e aflições. O que Davi faz é: não tem ninguém para me ajudar, não tem ninguém que possa me ouvir, não tem ninguém que possa conversar comigo, mas o Senhor está sempre à minha disposição. Ele mesmo havia escrito salmos maravilhosos que falavam da grandeza, que falavam da disponibilidade de Deus, que falavam do caráter de Deus. Então Davi sabia quem era o Senhor, Davi conhecia Deus de fato, e o Senhor, quem de fato o conhece, só busca a face do Senhor no momento de adversidade, quem de fato o conhece. Aquele que não conhece o Senhor fica procurando atalhos, aquele que não conhece o Senhor fica procurando muitas vezes em pessoas que não têm nem compromisso com Deus, mas aquele que conhece o Senhor conhece também o caráter de Deus e sabe que Ele sempre está pronto para nos ouvir. O que Davi faz é conversar com Deus. Ele vai consultar o Senhor e diz: olha, Senhor, está vendo essa situação? Os inimigos chegaram aqui, pegaram todo mundo e destruíram a cidade. O Senhor acha que eu devo ir atrás deles? Uma conversa de amigo, uma conversa de confiança, uma relação de confiança. Talvez o que tenha faltado a nós, querido. Talvez o que tenha faltado a você, meu amado, para ser fortalecido na hora da adversidade, é descobrir o prazer de conversar com o Senhor, a alegria de conversar com Deus. Talvez a oração se tornou um grande fardo na tua vida. Talvez a oração se tornou apenas
uma disciplina espiritual. Talvez você transformou a oração numa doutrina. Eu preciso que você entenda, a oração é doutrina. A oração é a nossa via de comunicação com o Senhor, é o nosso meio de comunicação com o nosso Pai. Ele está sempre pronto a nos ouvir. E por falar nisso, como é que convidar você a ficar em nome de Jesus? Já que Davi usou a oração como arma, como estratégia para se fortalecer no Senhor, nós não podemos fazer outra coisa nessa noite, porque nós estamos aqui buscando exatamente isso, nos fortalecer no Senhor. Agora, Davi, naquele momento, ele não tinha ninguém que pudesse ir junto com ele, buscar a face do Senhor. Mas nessa noite, nós estamos aqui com um exército enorme de pessoas, que assim como você, também estão aqui nessa noite para buscar a face do Senhor. Por isso eu queria que você nesse momento orasse, mas não orasse sozinho. Eu queria que você procurasse alguém. Vamos tomar um monte de dupla de oração aqui nessa noite. Davi foi sozinho conversar com Deus, mas eu queria que nesse lugar, um companheiro de oração. Alguém que possa entrar na presença do Senhor juntamente com você. Alguém que possa junto com você buscar a face do Senhor. Alguém que junto com você vai